Olá, boa noite. Iniciamos mais uma live do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. É uma alegria receber você que está chegando aí. Vamos nos aproximando para essa roda de conversa. Eu sou a Salete Bes, moro em Curitiba, no Paraná. Fui convidada aí pelo Conselho de Leigos a contribuir hoje como mediadora nessa live. Sou de Curitiba, faço parte da Ampliada Nacional das SEBs, e aqui da equipe da Arquidiocese de Curitiba também, na dimensão social, várias participações aqui na minha diocese, mas hoje estou aqui também, então, representando as SEBs do Brasil e ajudando aí, contribuindo no Conselho de Leigos. E hoje nós temos a grata alegria de ter aqui conosco uma companheira que também é do Paraná. Nos colocaram, então, hoje aqui Curitiba e Londrina juntas. A minha amiga, companheira Lenir de Assis. Lenir é a nossa companheira, a convidada desta noite, para nós trabalharmos, então. Eu vou dizer, então, um pouquinho da Lenir, né? Vou apresentar aqui. A Lenir de Assis é mestre em Ciências Sociais, é militante de movimentos e pastorais sociais, das SEBs também, de Londrina, é membro do Movimento Nacional de Fé e Política, foi vereadora, né, Lenir? Vereadora de 2009 a 2016, em Londrina, assessora hoje parlamentar e dirigente municipal do Partido dos Trabalhadores no município de Londrina. Então, é uma alegria, Lenir, ter você aqui hoje, nesta live, falando, então, né, tendo esse bate-papo com elas, como está a chamada aí da nossa live, a importância da participação da mulher na política. Então, nós vamos ter aí esse bate-papo e já acolhemos quem está chegando aí para prestigiar, para também poder conversar nessa roda de conversa aí com elas, né? E com eles também, claro, né, Lenir? Mas hoje aqui nós duas vamos lá. Então, muito bem-vinda. Acho que a gente vai procurar fazer assim um momento de bate-papo mesmo, né? Uma forma bem descontraída, espontânea, mas, né, então vamos começar com você se apresentando melhor e já dando a sua deixa aí sobre a participação da mulher na política. Muito bem, Salete, eu quero dizer que a grata satisfação em participar dessa live é minha, né? Então eu agradeço muito a tua colaboração aqui nessa live, né, para estar nós duas juntas, né, que temos uma história antiga juntas, a gente pode falar sobre isso também. Então, me alegra muito, de fato, poder nessa noite, nesse espaço, dessa tecnologia que nós estamos utilizando tanto e para fazer coisas boas, né? E hoje, então, falando de política, especialmente política para as mulheres. Então, é uma honra muito grande estar aqui com você. E eu, de uma forma muito especial, agradeço muito o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que, né, muito me honrou com esse convite, né? Você também, certamente. Quando a Patrícia me ligou, eu falei, muita honra, aceito, e tenho certeza que, de alguma forma, a gente consegue se comunicar com as mulheres do Brasil e também com os homens neste assunto importante, que a participação política das mulheres é um tema que interessa a todos e a todas. Quando as mulheres estão na política, é a sociedade toda que muda. E muda para todos e todas. Então, é um assunto, é um tema extremamente desafiador fazer esse debate numa sociedade que ainda o espaço político é muito marcado e demarcado pelo masculino, mas que as mulheres, ao longo dessa história centenária, eu diria, vai se organizando, vai fazendo de uma forma coletiva, juntando as forças, se unindo, resistindo, quebrando barreiras, quebrando tabus e participando e fazendo que a mudança aconteça. E é uma alegria muito grande poder, então,
nesse espaço, nesse ano, inclusive, né, que nós teremos eleições esse ano, poder fomentar esse debate, especialmente dentro desse espaço privilegiado que é o Conselho Nacional do Laicato. Né? Certamente você vai abordar esse tema, e eu também, né? A questão dos leigos e das leigas na igreja, na CNBB, nos documentos, é extremamente provocado, né? Que a política é um espaço nosso. E é sobre isso que a gente, nessa tentativa dessa noite, empolgar mais companheiras a assumir esse espaço tão valoroso e importante para, né, a sociedade brasileira, especialmente. E eu, então, sou Lenir, né, como você já disse, né? Sou aqui de Londrina, sempre daqui, e desde muito menina, né? Quando eu me vi atuando no espaço da militância política, partidária, enfim, e que depois fui convidada a assumir outros espaços, como o Conselho de Políticas Públicas, entendendo melhor o que é a política, eu percebi, na realidade, que eu já fazia política, já militava na política desde muito adolescentes, né? Desde muito adolescente. Porque desde muito menina, eu já participava de grupo de jovens, das SEBs, desde os 13 anos, eu já participava das comunidades eclesiais de base, e levando essa propositura para as comunidades, discutindo saúde, educação, assistência social, trabalho, não é? A gente acompanha aí, por exemplo, as campanhas da fraternidade desde 1984, 86, e tudo isso você está militando e você está participando, embora você esteja dentro do espaço do religioso, da igreja, mas a cada vez que você provoca, a cada vez que você conversa, que você dialoga, que você organiza uma comunidade, isso é fazer política. Então, quando você percebe, né, que eu estava na política há muito tempo, então isso, de fato, nos abre um horizonte muito grande do que é a política, né? Como, de fato, uma arte de você organizar, de você poder propor, né, de você ajudar, você contribuir nas decisões da sua cidade. Então, a política ela vem da polis, que é a cidade, vem do grego, né? E aí, então, você vai, na medida que você vai se vendo como uma pessoa que está na política, né, militando, fazendo política, na medida em que você contribui nas decisões, quer sejam os espaços em que você atua, seja na associação de bairro, seja nos conselhos de políticas públicas, seja, né, num dos espaços de mandatos eletivos, isso é fazer política. E a igreja, como eu já disse, incentiva. Então, muito da minha vida política, depois como vereadora por 8 anos, não há dúvida do que eu aprendi, e aprendi muito nessa vida, foi justamente nesses espaços onde nós participamos através das comunidades eclesiais de base, através das pastorais sociais, do Movimento Nacional de Fé e Política, junto aos movimentos sociais. Então, é uma alegria muito grande poder, né, retribuir isso em forma de serviço à sociedade, num cargo político. No caso, fui eleita vereadora em 2008, até 2016, e poder, de fato, você, na prática, através das proposituras, do apoio, da defesa das políticas públicas, você realmente poder colocar aquilo que você, para sempre, foi uma teoria, que você sempre leu nos documentos da igreja, dos documentos todos, né, das encíclicas papais, e está aí Papa Francisco, que nos motiva muito a participar da política. Quando você é, então, eleita para um cargo, no caso, como vereadora, no meu caso, você vê que é possível você fazer muito, né, e fazer bem, fazer coletivamente, dentro de uma proposta de organização com a comunidade. E assim são as experiências, e nesse sentido, a participação das mulheres é extremamente valiosa, porque as mulheres têm como fazer diferente e têm como dialogar com a comunidade de acordo com as políticas públicas que ela necessita. Muito bom, Lenir. Você já trouxe elementos que os próprios documentos da igreja vêm abordando, e não é de hoje, não é com o Papa Francisco. Já há muito tempo nós temos respaldo, digamos assim, e incentivo dos bispos, dos papas, inclusive, que antecederam o Papa Francisco, a inserção dos leigos, dos cristãos, leigos e leigas, ao mundo
político, né? Então, eu trago aqui, estou aqui com o documento 105, Cristãos, Leigos e Leigas, não sei se dá para perceber ali, não sei se fica espelhada a imagem, mas já na introdução, no número 1, eu acho que é interessante a gente trazer essa questão, né? O laicato como um todo é um ser, como um todo, é um verdadeiro sujeito eclesial. Cada cristão, leigo e leiga, é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. E aí, o Papa Francisco, e depois eu quero trazer presente assim essa questão dos papas que antecederam também Papa Francisco, porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso é coisa do Papa Francisco de agora, né, que ele está trazendo. Mas olhem lá no número 261 desse mesmo documento, o Papa João Paulo II já fala sobre o leigo na política, sobre os cristãos leigos na política. Os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política destinada a promover o bem comum. Isso é importante, né, Lenir? A gente perceber que a política como a arte do bem comum, a arte que quer trabalhar com o todo. E já Rubem Alves tem um poema, digamos assim, que fala sobre política e jardinagem, onde ele traz toda essa questão de que a política, de todas as vocações, a política é a mais nobre. Olha que bonito, né? De todas as vocações, a política é a mais nobre. E essa vocação que vem, que é o chamado, isso a gente trabalha aí nas nossas catequeses, inclusive, né, como o chamado. E aí a questão da política por vocação e a política por profissão. Então, aí é que é o problema, né, onde a gente encontra políticos que encontraram aí nesse campo uma profissão e não como vocação. E para encerrar aqui essa primeira parte aí, o Papa também Bento XVI, emérito hoje, né, falando sobre o leigo na política, lá no número 262 do documento, ele também fala: o leigo cristão é chamado a assumir diretamente a sua responsabilidade política e social. E aí ele traz vários elementos, né, como estimular a participação dos leigos, impulsionar os cristãos a construírem mecanismos de participação popular, incentivar e preparar os leigos. Então, é algo que nos alegra, porque a igreja que nos chama, né, a ser, e esse próprio documento ele fala, né, dessa dupla cidadania, de ser o cristão leigo na igreja e na sociedade, né? Então, Lenir, como que você enxerga hoje a participação política das mulheres, em especial, que é o tema específico, né, da nossa live de hoje, né? Ela traz toda essa questão da importância da participação da mulher na política. Muito bem, Salete. Você cita Rubem Alves, mas nessa mesma direção, nesse mesmo documento 105, os bispos do Brasil, eles caracterizam a política como uma sublime vocação e é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum, né? Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações, mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. O que é isso? É você realmente entender que através da política, não essa caridade, né, do voluntarismo, não, mas é uma forma de você fazer com que a política, de fato, transforme a vida das pessoas. E eu quero chamar a atenção aqui, já introduzir a tua pergunta, que a importância da participação feminina na política, ela parte dessa premissa da representatividade. E a questão das mulheres hoje no Brasil, quer dizer, nós somos 52% da população brasileira. 52% da população brasileira são mulheres. E a metade do eleitorado brasileiro também é mulheres. Ao mesmo tempo, onde você olha para as nossas instituições, né, como as assembleias legislativas,
câmaras, deputados, senados, prefeituras, Câmara de Vereadores, né, e tantos, os demais, a subrepresentação é extremamente grande e grave. E quando você fala em representatividade do povo brasileiro, né, você teria que ter, né, nesses espaços de decisão, nesses espaços eletivos, a identidade do povo brasileiro. Onde é que estão os negros, as negras? Onde é que estão os povos indígenas nessas representatividades? Né? Onde é que estão os trabalhadores e trabalhadoras? Então, é necessário, primeiro, que a gente se veja nesses espaços de decisão quem está decidindo por nós. Uma vez que 52% da população brasileira são mulheres e nós temos, por exemplo, uma disparidade incrível nessa proporção. Do que eu estou dizendo? Se você pega, por exemplo, a Câmara de Deputados hoje, dos 513 deputados, né, das cadeiras que compõem o Congresso Nacional, 77 são mulheres, ou seja, 15%. Se você estende isso para as Assembleias Legislativas do Estado, esse número é menor. As governadoras de Estado, por exemplo, que foram eleitas em 2018, dos 25 estados brasileiros, uma é mulher. Né? Então, esses números nos provocam, sendo que a história de luta das mulheres, ela garante esses espaços, né, eletivos às mulheres e aos homens. Agora, qual é a situação que as mulheres ainda não estão ocupando esses espaços, por mais árdua, e é uma luta muito grande, desenvolver essa discussão em torno da questão da participação política das mulheres. E aí eu chamo a atenção que isso, é claro, não é algo que você se atribui isso às mulheres não assumirem porque não desejam, porque não almejam esses espaços de decisão, esses espaços de poder, porque são espaços de poder, e essa questão é uma questão de poder, é uma questão de disputa, né? Disputa. Então, nós temos que fazer essa conversa, uma conversa muito real, porque isso, na prática, isso é intenso, essa situação dessa disputa, onde todo o sistema, toda a forma como ele foi montado, ele foi pensado, ele, de fato, ele sempre coloca as mulheres no espaço da marginalidade, ou seja, da margem desse processo. Né? Mesmo hoje tendo, diante da lei, a necessidade para que você registre uma chapa, seja de deputados, seja de vereadores, por exemplo, uma cota de 30% para as mulheres. Mas isso não é o que, de fato, se garantiria a eleição dessas mulheres. Porque todo o processo que antecede esse registro de candidatura não é feito com a participação das mulheres. Então, tem muitos homens nos acompanhando, né? Então é importante que os homens nos ajudem nas suas bases, nossas bases, nos nossos grupos, a refletir sobre isso. Né? As mulheres, elas tiveram várias conquistas, como, por exemplo, o direito a voto, que só veio em 1932. Ou seja, uma luta de longas datas. Apenas em 1932, com muita luta mesmo, as mulheres conseguem, então, o direito de votar e ser votada. E de lá para cá, nós tivemos os seus avanços, os seus retrocessos, e o que nos cabe hoje é, de fato, aproveitar todos os espaços para que a gente possa fomentar a participação dessas mulheres que precisa muito ocupar esses espaços. Então, a luta política, né, nesses espaços de eleição, ela acontece nesse momento, como é o caso esse ano, mas durante todo o período da vida da mulher, ela faz política. É isso que é importante que a gente entenda. São as mulheres que hoje participam das comunidades, que participam dos conselhos. Se você pega os conselhos de políticas públicas da nossa cidade, dos nossos municípios, uma grande maioria são as mulheres que discutem a saúde do município, nos conselhos, nas associações de bairros, nos conselhos de escolas. Né? As mulheres, elas fazem política nesses espaços, são as mulheres que estão em casa, as mulheres que cumprem 2, 3, 4 jornadas de trabalho diárias, não é? São as mulheres que se ocupam da vida da comunidade, da vida da igreja, e fazem isso com maestria,
Mas na hora de você, né, que você começa a discutir com a comunidade, que você começa a discutir com um partido político, não é? A possibilidade das mulheres adentrarem nesses espaços, a disputa por uma vaga, seja ela de prefeita, seja de vereadora, de deputada, de governadora, a conversa é outra. Então, aí se coloca vários empecilhos, várias dificuldades, inclusive no próprio forma, né, dos partidos se organizarem, a própria forma como a sociedade vê a mulher na política. Existe uma dúvida que se coloca sobre essa mulher, o próprio potencial dela assumir esses espaços, porque culturalmente foi construído como espaço do masculino. E para as mulheres, muito mais o espaço do doméstico, o espaço educacional, o espaço dessa outra atividade. Agora, a questão é que ao abrirmos mãos da participação feminina nos espaços, né, decisórios, nos espaços eletivos, alguém está decidindo por nós. E nesse caso, quase uma grande maioria, quase 90% dessa decisão está na mão dos homens. Né? Não que todos os homens estão eleitos, os nossos gestores, os nossos parlamentares não pensem a política pública para as mulheres. Mas não há dúvida, e aí a experiência das mulheres que hoje fazem esse debate, seja nos nossos municípios, seja nos nossos estados, seja no federal, o modo de relacionar, o modo de pensar, o modo de articular a política para a vida das mulheres é diferente quando isso é feito, né, pelos parlamentares que não têm, de fato, essa compreensão, esse olhar feminino para essas questões das políticas públicas, especialmente as políticas públicas que mais afetam diretamente a vida da mulher. E diga-se, quando você fala de uma política pública que afeta a vida das mulheres, não é de a mulher apenas, mas é dos filhos, é da família, é do idoso, é da criança, do adolescente, é da juventude, é do trabalho, é da saúde. Então, é importante que a gente ocupe esses espaços, continue fazendo política das formas como a gente sempre fez, muitas vezes sem saber que estamos fazendo política, né? Que é esses espaços deliberativos, consultivos, propositivos, administrativos, que nós já fazemos, sempre fazemos muito bem, mas é importante que a gente agregue esse espaço, que é um direito das mulheres em participar das eleições, e fazer com que a política seja pensada de uma forma paritária, por homens e por mulheres. É aí que a gente acredita que esse debate possa ser muito mais producente, né? E comprometido com as grandes causas do nosso país, que sofre hoje com uma série de situações. Eu estou vendo aqui no chat várias pessoas colocando várias situações no Brasil que, de fato, precisam de homens e mulheres trabalhando para essas políticas públicas, e que isso não vamos esperar, né? E aí a gente conclama os leigos e leigas do Brasil, que seja da elite, que seja de pessoas que já estão aí assumindo esse poder há 100, 200, 300 anos. Você tem famílias no Brasil que se perpetuam nesses espaços, e de homens, não é? E que é possível a gente transformar isso, né? Com pessoas das comunidades, com pessoas trabalhadoras, com homens, com negros, com jovens, com indígenas, e que a gente, de fato, lute e consiga uma melhor representatividade. E, nesse sentido, a participação de homens e mulheres, e aí a gente ousa a lutar pela paridade, não é? Para que a gente tenha, de fato, uma melhor participação e representatividade. É fundamental que as mulheres assumam esse espaço e que a comunidade acredite, aposte nesse potencial feminino. Lenir, eu gostaria que você, como você inclusive já foi vereadora, tem experiência e vivência, a partir aí do seu histórico, a gente já percebeu, você tem essa vivência na comunidade, você é da comunidade, você é das comunidades. Como que você... E aí você falava, bom, e os documentos nos dizem, né, o leigo e a leiga devem estar inserida nesses espaços políticos. Muito bem. Você fala, bom, a nossa participação ela tem um leque muito grande, né? Seja nos conselhos políticos, seja numa associação de moradores. A partir do momento que eu vou colher a assinatura para o abaixo-assinado, para arrumar a rua, para fazer qualquer coisa, eu estou fazendo política. Então, tudo isso é ação
do leigo, da leiga, do cristão batizado na ação política como forma do bem comum. Muito bem. Quando as pessoas falam, não, eu vou participar do Conselho de Saúde para representar a nossa comunidade, né? Tudo bem. Quando dá-se o passo, em especial para você, que é mulher, que já foi candidata, já foi vereadora, e aí você anunciou na comunidade, ou a própria comunidade, eu sei um pouco da sua história, a própria comunidade te incentivou a você estar também no campo da política partidária. Você precisa ser candidata, você precisa sai a candidata a vereadora. Como que você enxerga isso e qual que é a repercussão disso na própria comunidade? Porque nem sempre as pessoas veem com bons olhos pessoas tão boas, tão queridas na comunidade, de repente vai para o campo da política partidária. Você já teve alguma experiência, digamos, até negativa, tendo essa comparação assim? Ô, Salete, depois eu quero te ouvir, viu? Porque você também já foi candidata e certamente pode contribuir muito nessa discussão. Muito bem, Salete, eu vejo que você faz uma colocação que é super importante e que quem nos está nos acompanhando, certamente nós temos aí mulheres, né, que já pensaram, né, em assumir esses espaços, né, da política partidária. Por que eu digo política partidária? Porque para militar, para você participar de conselhos, para você fazer milhões de coisas na política, não necessariamente você precisa estar afiliado a um partido político. Mas no Brasil, nenhuma pessoa pode se candidatar se não estiver afiliada a um partido político. Por isso que a filiação é extremamente importante, não é? Não apenas para você poder se candidatar, mas para você contribuir nas discussões dos seus partidos, nas políticas, nas bandeiras que seu partido defende, isso é fundamental. E isso é algo que a gente discute muito pouco, inclusive na vida das nossas comunidades. Existe, não há dúvida, eu não digo apenas as comunidades católicas, mas existe uma criminalização da política, o que é muito ruim, e maior ainda, a criminalização da política partidária, como se os partidos não interessassem, né? Agora, é o partido, que é o grupo, que é uma agremiação de pessoas que debate, que discute, que propõe. Então, nesse sentido, quando você se coloca, respondendo a tua pergunta, nesse cenário de uma pessoa que está ali dialogando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e justamente buscando sugestões, e assim, mais do que sugestões, ouvir qual é a avaliação das pessoas que caminharam com você durante 10, 20, 30 anos, né? Tem pessoas da minha família que estão aí no chat, sabe? Desde muito menina, né? Eu participo da vida da igreja, né? 11 anos de idade, já do grupo de adolescente, depois aos 13 já da juventude, aos 13 já era das SEBs, né? E, enfim, fazíamos esses debates, sempre provocando essa participação política. Me lembro muito bem em 88, quando preparávamos a Constituição, quantos debates, isso em 88 era uma menina, né? Agora, eu só fui me candidatar aos 38 anos. Embora eu tenha recebido muito apoio, Salete, né? E companheiros e companheiras estamos acompanhando, de pessoas muito próximas da família, né, de pessoas das SEB, das pastorais sociais, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que me conheciam desde muito menina, 10, 11, 15 anos de idade, ao me ver aos 38 sendo candidata, né, de fato, não faltou as críticas, assim, considerando um oportunismo, que eu fui catequista durante 20 anos para ser candidata, quer dizer que você foi catequista há 20 anos para chegar hoje e pedir voto? Quer dizer, é uma falta de compreensão ou, de fato, você não está, de fato, antenada para a importância que é a política na vida das pessoas. Ao contrário, que os documentos, como você citou bem, exalta a participação desses leigos na igreja, não é? Deveria ser um motivo de muito orgulho quando uma comunidade, quando uma paróquia, quando uma diocese, né, consegue fazer com que os seus leigos, que foram formados ali,
Nós temos a doutrina social da igreja, tantos e tantos documentos, né? Os próprios encontros das SEBs, nós participamos vários, sempre, né, nos colocando, nos chamando a atenção, que a importância de participar. Então, deveria ser um motivo de muita alegria, de muita honra, quando as nossas comunidades pudessem oferecer para a cidade pessoas que saíram da sua organização, sejam mulheres, sejam homens, sejam jovens, para a vida política. E ser eleitas e ser acompanhadas, é assim que o próprio documento, né, motiva, que deva ser valorizado, que deva ser estimulado e, ao mesmo tempo, acompanhado, e assim eu fui durante meu mandato, e foi bom demais. E, ao mesmo tempo, é isso, ao passo que, de fato, deveria fomentar essa participação, mas, ao mesmo tempo que você encontra apoio, eu tive muito apoio, mas também você não falta pessoas que desconfia, que coloca você numa vala comum, né? Que não vê a diferença e que não vê importância nenhuma, inclusive duvida da capacidade, do potencial das mulheres. Então, isso é algo que eu acho que o Conselho Nacional do Laicato, ele tem muito a contribuir com isso, né? Que é nessa formação, que é essa desmistificação do que é a política na vida das pessoas, é através da política que a vida das pessoas muda, seja para melhor ou seja para pior. E nós temos aí hoje, no cenário desastroso, onde direitos que nós conquistamos a duras penas, com muitas lutas, sendo, né, perdidos como se isso não tivesse história. E as mulheres sempre fizeram história. Olha o SUAS da ciência social. Então, é algo que as mulheres sempre estiveram presentes nisso, e são mulheres das nossas comunidades. Então, é necessário que a gente vença, né, esse debate, que a gente supere essa dicotomia, né, do que é política e do que é na vida das comunidades, para que a gente consiga avançar e as pessoas que nós temos formadas, pessoas éticas, pessoas sérias, comprometidas com a vida do povo, que acreditam, que têm zelo pelas causas públicas, que não despreza o que é público, mas que valoriza, não é? Venha para a política, seja eleita com o nosso apoio de homens e de mulheres. Lenir, aqui estou acompanhando, né, as intervenções e desde já agradecemos as contribuições, os comentários que os nossos queridos irmãos e irmãs, aí, companheiros e companheiras, estão fazendo no chat. Algumas pessoas colocam assim, bom, nós temos um acúmulo, na verdade, histórico, né, referente ao patriarcado, machismo, e isso a gente, enquanto mulheres, também sentimos na pele até hoje, né? Toda essa questão, Lenir, que você traz, né, referente a essa vivência comunitária, digamos, até essa incompreensão, essas críticas, digamos assim, que a própria pessoa que viveu com você já há quantos anos na comunidade, sabe do teu potencial, sabe do teu comprometimento com aquela comunidade, com a cidade, enfim. Você, então, com essa questão de machismo, patriarcado, etc., você acha também que a própria comunidade precisaria ter também, de repente, mais uma formação, digamos assim, um estudo dos documentos, se apropriar do que os documentos da igreja trazem sobre esse incentivo que é feito para nós, cristãos, leigos e leigas, para a inserção social, política, enfim, as escolas de fé e política talvez seriam uma forma de ajudar as pessoas a compreender o que de fato é essa inserção dos leigos e leigas e dos cristãos, né, na política. Você acredita que contribuiria? Salete, eu fiquei muito feliz ontem quando se eu não estou errado, foi a própria Patrícia que me mandou, ou você me mandou o card da live que vocês fizeram ontem, né, pelas SEBs, falando justamente da violência doméstica, né, com a Irmã Eurides. E eu achei aquilo fantástico, né? Ver as nossas comunidades, a igreja, discutindo, debatendo de uma forma tão madura, tão leal, com homens e mulheres,
a questão da violência doméstica. Por que eu digo isso? Porque a violência doméstica é uma das marcas mais profundas e latentes, ainda nos nossos dias de hoje, que marca o machismo que impera sobre nós. É o machismo, é o preconceito, são laços desse patriarcado ainda muito presente. Então, a sociedade ela foi moldada dessa forma. E se a gente não tem essa formação, que não é uma formação teórica, eu diria quais os recortes que a gente vai estabelecer para fazer a própria leitura da Bíblia, né? A leitura dos documentos. Se a gente faz um recorte de gênero na Bíblia, por exemplo, olha as mulheres na Bíblia. Quando eu descobri no Encontro do CEBI, nas reuniões da ICEB, as mulheres na Bíblia, aquilo foi chocante, determinante para mim participar e assumir a minha militância na vida política. Foi determinante. Né? Quando a gente ouve as histórias, quando a gente lê a história da Esther, de Ruth, de tantas outras, claro, de Maria, né, no primeiro lugar, uma guerreira, lutadora, corajosa, né? Então isso é esse recorte, é esse olhar para o feminino, para ver as lutas, os potenciais, a capacidade dessas mulheres. Agora, esse machismo, esse patriarcado, isso é reproduzido a todo instante, ainda hoje. Né? Então, se a gente não assumir essa condição, e hoje ainda eu vejo que nós temos um agravante que nós temos que combater, que superar, que é esse discurso, né, do religioso, do fundamentalismo, do moralismo, né, que novamente faz recair sobre as mulheres, sobre os pobres, sobre os negros, sobre os indígenas, sobre as comunidades LGBT, um peso ainda maior, discriminatório. Né? E eu diria ainda institucionalizado. Então, a situação hoje sobre a vida das mulheres, ela ainda é um grande desafio e que precisa, sem dúvida, de que nós assumamos cada vez mais esses espaços. Agora, como que a gente vai fazer isso? Não há dúvida que a formação ela é primordial. Primordial. Agora, nós sempre tivemos formações, Salete, sempre. A igreja sempre tem belas formações. É importante que isso esteja no desejo da própria igreja de querer reverter esse processo. É importante que na nossa narrativa as pessoas percebam que isso é um projeto de sociedade, né? É um Estado que nós queremos. Que Estado, que cidade que nós queremos. Um Estado onde inclua as pessoas, onde não haja diferença entre homens e mulheres, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de oportunidades. Esse deve ser um ponto de partida. Nós estamos aí se organizando para a Sexta Semana Social Brasileira, que chama a atenção dessa organização da sociedade. Nós estamos num pleno período de pandemia, onde as pessoas estão se perguntando o que será depois de tudo isso, e a gente espera muito que a gente consiga encontrar, depois dessa situação que nós estamos vivendo, uma situação planetária, não é? Um equilíbrio entre essa desigualdade social, onde o país se coloca como o quinto país mais desigual do mundo, em termos de renda. O Brasil, por exemplo, ele é um dos países que tem uma das menores proporcionalidades de representatividade nas câmaras e senados do mundo. Olha o que está acontecendo com a Amazônia, por exemplo, né? Então, são situações que é preciso que a gente pense sobre isso, que a gente se organize isso, e a igreja não pode ficar ausente disso, e não está ausente disso. O que a gente precisa, de fato, é um chavão, mas é você conquistar mentes e corações, não é? Para o novo modelo de sociedade que nós queremos, onde a igreja está inserida nessa sociedade que nós queremos, que ela promova igualdade, né? Que ela busque a dignidade de homens e mulheres, que busque equilíbrio ambiental, que busque equilíbrio social e que passa pela política. A vida da política no Brasil hoje está confusa, as pessoas não conseguem ver horizonte, não conseguem ver um mando político, uma gestão política. Né? Você cita
você cita Rubem Alves, eu cito, por exemplo, né, uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que diz que a política ela é feita em comum, não é? Não existe a política feita de um lado só, ela é feita de comum acordo, com parcerias, né, com arranjos sociais. É isso que a gente tem que buscar na nossa discussão, nas nossas formações, em fazer com que as pessoas compreendam não parte do projeto, mas compreenda que um novo Estado, que uma nova sociedade é preciso para que a gente se sustente, né? Para que as pessoas vivam, para que as pessoas tenham direito, para que as pessoas tenham dignidade, né? Como é o tema da campanha da fraternidade deste ano, para que as pessoas tenham vida. Para isso tudo passa pela política. E quando você fala de política, de polis, de cidade, você tem um agrupamento de pessoas que decide. E elas só decidem porque elas foram votadas para isso. Esperamos nós que a democracia continue tão ameaçada hoje. Porque o voto, embora não seja o único, mas é uma das formas que faz prevalecer a democracia, porque nós temos esse poder de votar nas pessoas. Para isso que é importante que a gente debruce sobre isso enquanto um projeto de sociedade que nós queremos. Aí sim, nós vamos conseguir enxergar que para ter um projeto de sociedade de igualdade, de dignidade, de representatividade, o que está aí não está correto. Porque 90%, não é? E aí você tem também que ver quem são esses 90% de homens que estão ali, quantos representam os trabalhadores, quantos representam os operários, quantos representam as minorias, e a gente sabe que não é. Então, acho que o grande clamor desse momento é a gente, de fato, promover formações, diálogos, capacitações e garantir uma narrativa com que a gente consiga dialogar com as pessoas para, de fato, poder ver a possibilidade de um novo projeto de sociedade, onde aí sim é necessário, e não tem como você dizer que tem uma democracia plena com a subrepresentatividade que nós temos hoje, que são os parlamentos, que são os poderes executivos e por aí. E esse ano é um ano eleitoral, né? Então, nós estamos justamente nesse período de pré-candidaturas, e daqui a pouco começam o desespero dos partidos políticos atrás de mulheres, porque para registrar, volto a dizer, uma chapa é necessário 30% de mulheres. E aí você vai, né, o que acontece numa grande parte? Né, você acaba trazendo mulher de um, cunhada do outro, funcionário do outro, para cumprir isso. E na hora do voto, né, não são as mulheres que são eleitas. Então, isso é uma situação, para você ter uma ideia, por exemplo, esse ano é um ano de eleição de prefeitos, dos 5.568 municípios que nós temos no Brasil, 5.568 municípios, 641 são prefeitas. Ou seja, 4.900 homens e 641 mulheres. Então, a balança ela está, né? E de vereadores, então, nem se fala. Né? Vereadores, hoje, por exemplo, nós temos 7.800 vereadores, né? Eleitos. Mas isso não é nem 11% da representatividade das cadeiras que nós temos em todo o Brasil. Então, essa balança ele está muito desigual, e eu acho que o grande desafio agora, porque ainda dá tempo, é a gente fazer essa busca mesmo para que as nossas companheiras mulheres estejam, de fato, no lugar onde é dela, que é buscar a paridade dessa representatividade, poder aí sim contribuir para que as políticas públicas sejam melhores debatidas, e com certeza será com a participação feminina. Lenir, e toda essa questão, assim, você dizia, né, de ter essas mulheres como candidatas, mas voltando a essa questão da comunidade, né, como que a comunidade enxerga, principalmente quando uma mulher se coloca ou é indicada para assumir uma candidatura.
E aí você toca nessa questão do Conselho Nacional do Laicato, como tem a contribuir na formação, né? Então, eu penso que essa é uma questão muito importante de se trabalhar nas nossas comunidades, das nossas dioceses, toda essa questão da formação política, porque existe ainda hoje essa dicotomia, né? Bom, aqui eu sou a cristã, eu sou a catequista, e aqui não dá para juntar as coisas, né? Ainda tem muita gente que pensa nesse sentido, não podemos misturar o político, né, a política com a catequista, a ministra da Eucaristia, não, são coisas diferentes, é a fé de um lado, a vida do outro, sendo que nós somos seres integrais, né? E isso está tudo interligado, como já diz aí na querida Amazônia, tudo está interligado, quer dizer, nós somos seres políticos, somos seres que exercemos, quando você falava, bom, se eu decido comprar um determinado produto no supermercado e eu escolhi aquele produto porque ele não contém agrotóxico, eu escolho uma ação política, porque eu estou escolhendo algo saudável para a minha vida. Então, quer dizer, eu escolhi uma ação política. Então, é difícil ainda a gente perceber que as pessoas gostam, parece-me, de separar, né, essa questão da fé com a vida. E isso reflete diretamente em quem tem essa coragem, digamos assim, de estar também nesse espaço político partidário também, porque nós falamos antes, você falou, bem colocou, que o espaço da política, ele é muito amplo, e a política partidária é uma das ferramentas, é uma das formas de exercer o ser cidadão e exercer toda essa questão. O Papa Francisco tem uma fala sobre política, inclusive, depois vou deixar indicado aqui, ele fala que a política, ela está suja. Muita gente fala, não, mas isso é política suja. Por que a política está suja? Porque os cristãos não estão agindo cristamente dentro desses espaços, ou os cristãos não estão, de fato, assumindo esse espaço como a arte do bem comum, né? Nessa defesa do bem comum. Então, tem muito essa questão dessa dicotomia. Você percebe isso? Muito. E é importante a gente frisar isso, sabe, Salete? Certamente tem pessoas que estão nos acompanhando que vivem isso, né? E, de fato, acho que existe aí uma situação nas nossas dioceses, nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, movimentos, enfim, que é essa questão da formação fé e política mesmo, né? Como algo, muitas vezes, você até fala da importância disso, a gente até estuda, lê todos os documentos, que são extraordinários, né? As encíclicas maravilhosas, mas quando você começa a aplicar isso na prática, né? Seja você convidar um aviso na paróquia, por exemplo, para participar da reunião do posto de saúde sexta-feira para discutir a saída dos médicos. Quem vai? Né? A escola chama para discutir um debate da questão de retirada de recursos da escola. Quem vai? Né? É como se essas situações não fizesse parte da minha vida de fé. Ou seja, eu vou à igreja, isso é fundamental, né? Embora a gente esteja vivendo a experiência da igreja doméstica, que é extraordinária, né? Poder viver isso em casa, eu acho que é uma situação extremamente nova, né? Essa oportunidade, mas a gente participa da comunidade, a gente celebra, a gente participa do movimento, mas quando é para você estar ali, para você buscar direitos, você agregar valores da sua comunidade, eu não participo. É como se isso não participar, não, né, fosse condizente com a minha fé, com a minha prática religiosa. Sendo que na própria palavra de Deus, tudo que a gente encontra é uma fé que está completamente, né, alinhada à prática de Jesus, à prática dos profetas, à prática dos mártires, não é? Quantos mártires nós temos? Por quê? Pela fé, deu a vida por uma causa.
e deu a vida e continuam dando a vida por uma causa. Seja ela uma causa social, seja ela uma causa sanitária, uma causa ambiental. Isso é a expressão da fé, é a nossa ação, é a nossa solidariedade, é a nossa viver. E isso é fazer política. Então, é importante que a gente desmistifique isso, né? Para que as pessoas consigam entender, participar disso. Para que a hora que uma ou outra pessoa, e lamentavelmente são poucas as pessoas que, embora corajosas, ousadas, resistentes, né, queiram participar desses espaços, ainda são muito poucas as pessoas que sobrevivem, que vão até o fim e que mantêm uma candidatura. Isso é experiência em todos os nossos municípios. E aí, Salete, a gente tem as mais variadas formas dessa contradição se manifestar. É piadas que menosprezam as mulheres, piadas, colocando em dúvida a capacidade da mulher lidar com situações políticas. Você tem charges, você tem zombaria de próprias pessoas, né? Colocando em risco essa condição das mulheres e lidar com questões políticas. Isso não é de agora, isso é ao longo da história, porque nos colocaram num ambiente, né, doméstico, e isso é uma questão de poder também, isso é uma questão também do patriarcado, isso é uma questão também do machismo, não há dúvidas mais sobre isso, não é? Que nos colocaram numa condição onde o lugar feminino é o restrito no lar, cuidando dos filhos, cuidando dos afazeres domésticos, não é? Ao passo que isso é um desafio até hoje. Porque as mulheres assumiram muito bem esse papel, lutaram por outras questões, especialmente do mundo do trabalho, e conseguiram, e foram à luta, e são elas que hoje trabalham fora, são chefes de famílias, muitas vezes, uma grande maioria, uma grande parcela dos lares, são as mulheres que estão ali, no trabalho fora, no trabalho doméstico, no cuidado com os filhos, no cuidado com os idosos. Não há dúvida, não tenho números, que as mulheres são a grande maioria nas nossas comunidades, como liderança dos nossos pastorais, dos nossos grupos, são elas, né? Que estão ali no dia a dia, levando as nossas comunidades adiante no seu espaço, que é a elas delegado, né? Então, é uma questão que a gente lida com isso, né? É as formas que foram pensadas, estruturadas, eu diria, para inibir e coibir a participação das mulheres na política, de forma que elas próprias, muitas vezes, né? E isso tem que ser quebrado com o tempo, tem sido uma luta, né? E quando elas percebem que são vítimas desse processo, existe aí uma ousadia em querer, muitas vezes, participar e recuperar isso. Por isso que a gente vê tantas mulheres na luta hoje, nas ruas, né, na sociedade, nas organizações. Mas, de fato, né, é um projeto de poder pensado no sentido de coibir a participação das mulheres, inibir essa participação, fazer com que a sociedade desacredite nesse potencial das mulheres, e isso uma forma mesmo de favorecer, eu diria, a participação do masculino, né, que é um espaço majoritário aí, né, um hegemônico, né, de poder. Então, eu penso que isso nas comunidades é um grande espaço. E eu vejo que hoje, Salete, com a situação que nós vivemos hoje, é necessário recomeçar muitas coisas. Muitas coisas. Situações que a gente discutia nos anos 80, né? Situações que a gente discutia nos nossos grupos de reflexão das SEBs, a cada ano, quando o CNBB lançava, e ainda lança um tema de campanha da fertilidade, que nós acreditávamos que já estava superado. Olha a questão do racismo, o que a gente tem visto nos últimos dias, na fala do ministro, não é? Então, são situações, não que a situação do racismo tenha sido vencida, mas não é não. A questão dos negros já debatia há muitos anos e nunca foi vencido, nunca foi, né? Nunca foi. Essa questão prevalece, mas quando você pensa que algumas coisas você não veria mais, você vê, por exemplo, uma fala de um ministro como hoje, né? Ou um assassinato. Vai ter citado agora.
Exatamente. O xingamento público, é disso que eu estou dizendo. Não é? O assassinato, o extermínio da juventude negra cada vez mais empoderada, institucionalizada. Então, eu diria que hoje, Salete, e amigos e amigas que estamos acompanhando, é tempo da gente recomeçar muita coisa. Né? Depois de reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, que nós perdemos muitos direitos, mas ainda há muito. Se você pensa na Amazônia, se você pensa na água, se você pensa nas nossas riquezas naturais, se você pensa o que ainda resta da nossa Constituição, né, são coisas que nós lutamos e lutamos muito. E é preciso hoje recomeçar a nossa organização de base. É importante que a gente retome a nossa conversa nos nossos espaços onde a gente compra pão, onde a gente vai no mercado, onde a gente vai na missa, onde a gente vai na escola, onde a gente vai na praça, né? Legal. É importante a gente recomeçar esse diálogo com as comunidades, mas recomeçar numa outra perspectiva, e onde a participação das mulheres e participação política, e aí nos várias formas de fazer política, entre elas dos cargos eletivos, tem que estar na nossa narrativa, né? Fazer com que as pessoas compreendam isso, que muita coisa deu errada e que é importante que a gente recomece para que a gente reconstrua um novo modelo de sociedade pautado em valores, em princípios que a gente acredita. Para isso é importante a participação de todas, e envolver a juventude nesse debate, e as mulheres é fundamental. Muito bem, Lenira. Aqui algumas contribuições das pessoas que estão nos acompanhando, né, falando sobre essa questão da dicotomia, mas também toda essa questão da inserção da mulher e também aquela questão de que nós somos 52% do eleitorado, digamos assim, do país, e não estamos nessa representatividade. Você acabou de dizer, nós somos 15% representados no Congresso Nacional. E alguém aqui coloca, né, que nós mesmo, muitas mulheres não acreditam, não apoiam candidaturas das mulheres. Por outro lado, também a gente, aqui o Juvenal, ele traz um dos grandes desafios na questão da formação dos nossos padres em todo o Brasil, sobre toda essa questão da necessidade da igreja abrir para essa questão da formação fé política, no sentido, né, de compreensão, o que diz os documentos da igreja. E agora eu gostaria de trazer mais um trechinho aqui desse documento 105, que ele fala do papel do cristão. Então, são essas coisas que precisam ser ditas, porque está no documento, mas ele chega até as nossas comunidades, ele chega na base, de fato. E aí, está aqui dizendo assim: queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do cristão leigo é o mundo. Quer dizer, nós somos batizados, enviados para ser sal e luz no mundo, né? No número 63. O caráter secular caracteriza os leigos. E aí, ele traz também mais um trechinho, a vocação específica do leigo impregnado do evangelho. Olha, interessante. Então, esse leigo que vai impregnado do evangelho, ele está carregado, né, de todos os valores evangélicos, os valores cristãos, estar no mundo à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Então, voltando toda essa questão, nós precisamos, enquanto cristãos leigos e leigas, estar no campo político no sentido mais amplo possível, né, em todos os espaços. Então, isso exige muito, de fato, ainda, como você disse, a gente voltar a fazer um trabalho nas nossas comunidades de conscientização, enfim, de voltar a conversar sobre essas questões para que a gente possa, de fato, estar inseridos no dia a dia no campo da política.
Salete, eu quero... É isso mesmo. Mas eu retomo o que você começou a falar, que é justamente esse fato das mulheres, muitas vezes, não acreditar mesmo, ou, enfim, não fazer opção pelo voto das mulheres. Porque se assim fosse, é claro, nós teríamos uma representatividade muito, muito maior. Agora, muitas mulheres, isso eu fui questionada várias vezes, das vezes que eu fui candidata e depois até mesmo das 2 eleições que eu fui eleita vereadora aqui em Londrina, mulheres perguntando, mas você acredita que você vai ser capaz de dar conta? Né? Porque você tem casa, você tem estudo, você tem trabalho, você tem comunidade, você tem família, né? Será que você vai dar conta? Eu não daria conta, porque muitas falam, né? Eu acho que eu não daria conta porque é muita coisa. Então, de fato, a carga que as mulheres têm sobre si, sobre as suas responsabilidades, são enormes. Né? Com licença aí os amigos, né, homens que estão nos acompanhando, mas, com raríssimas exceções, essas atribuições entre homens e mulheres são paritárias, não são, né? As mulheres, elas assumem responsabilidades de uma quantidade extremamente diferente dos homens, né? Então, por esse fato e por outros, é claro que muitas mulheres acabam não assumindo esse papel na vida política, justamente porque as atribuições que elas têm, as responsabilidades que elas têm sobre si, que elas assumem, né? E que isso não é o igual, os seus companheiros, enfim, e isso acaba muitas vezes colocando em si a dúvida se ela consegue mais uma atribuição no campo da vida política. E entre, né, abrir mão de um espaço, né, ou de outro, ela acaba, se nessa necessidade de ter que abrir mão, ela abre mão da participação política. O que é uma pena, porque abrindo mão da participação política das mulheres, naturalmente, a vida dessas mulheres e a vida da sociedade, ela deixa, né, de ter um ganho muito grande. Porque quando você discute educação, você discute posto de saúde, creche, você discute novas formas de trabalho, geração de renda, isso, volto a dizer, isso, a própria, por exemplo, aposentadoria para as mulheres, quanto tempo isso levou para que as mulheres donas de casa tivessem acesso a uma aposentadoria? Então, são situações que está na discussão do bojo do feminino, esse olhar do feminino, de quem sente, de quem sabe, não é? O que precisa. E quando existem essas conquistas dessas lutas femininas, toda a sociedade ganha. Então, é importante que a gente avance nesse debate, que as mulheres rompam, não é, com essas dúvidas, supere essas provocações que lhes foram impostas durante toda a história, né, que ele coloca em lugares diferenciados dos homens e das mulheres, né, e, claro, aí fazendo com que as mulheres não avancem nesses espaços. Mas muitas conquistas teve, esses 10%, 15% de mulheres que hoje estão nesses espaços, somando uma multidão de mulheres nos espaços de conselhos de políticas públicas, nos espaços de comunidade, de associações, de movimentos sociais. Isso é fantástico. Então, isso, sem dúvida, se a gente organiza isso, a gente potencializa as mulheres, se a gente forma melhor essas mulheres para esses espaços, não há dúvida de que o ganho vai ser muito maior. Agora, há que se pensar isso, e aí nós estamos nesse espaço do interior, aqui nesse espaço do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é algo gigante o seu potencial, né? Nós estamos falando de um conselho que trata da vida, do cotidiano, dos leigos e leigas do Brasil, né? Qual é o que de fato a gente pode organizar e propor e deliberar, eu acho que é isso mesmo, né? Para a igreja no Brasil, para o campo dos leigos, e avançar nessa questão da formação, romper com essa forma de preconceito que é muito. Você falou das situações, por exemplo, dos seminários. Adentrar com esse assunto nos seminários, os documentos estão ali, a palavra de Deus está ali, recheada, né, de exemplos, onde a participação feminina sempre esteve ali como algo pujante, né, potencial.
E o Juvenal fala mulheres univos, é isso mesmo. É as mulheres descobrindo o seu potencial. E todas as mulheres sabem do que nós estamos falando e têm potencial. Então, não permitamos que a gente seja sugada pelo preconceito, pelas piadas, pelas humilhações, pelas violências morais, psicológicas que a gente sofre, né? Por querer exercer um direito que é de todos nós. Então, se a gente não exerce esse direito, alguém vai querer exercer por nós e vai nos tomar esse direito, como tem nos tomado muitos outros. Então, é fundamental que a gente provoque, continue provocando os espaços, né, da igreja, os espaços da sociedade civil, para que esse debate em torno da participação das mulheres em todos os espaços, entre eles o eletivo, se torne, de fato, algo muito mais participativo e real do que é. Não dá mais para você olhar, abrir as urnas e ver que 10% das vereadoras do Brasil foram eleitas em 2020, né? Com a sociedade, com o sistema falido do ponto de vista da sua organização hoje, e que as mulheres têm condições de fazer a mudança e dar esse equilíbrio, e perdemos mais uma chance. Então, eu volto a dizer que isso é responsabilidade nossa, de mulheres e de homens, da juventude de uma forma especial, né? A juventude nos dá força, nos mobiliza, nos deixa, né? nos provoca, e isso é agora, né? Eu acho que isso pode ser para agora, mas não é só agora, isso é um processo contínuo, porque depois de nós tem outros, tem outras, a nossa juventude tem que ter essa experiência diferente, e isso é quem hoje está à frente desses espaços, que tem essas oportunidades de participar e assumir esses espaços de protagonismo, e não deixar que alguém assuma isso no nosso lugar, porque certamente fará diferente, e a nossa ausência não vai contribuir em nada para a transformação social do qual nós precisamos. Olha, Lenira, a Sirlene traz como contribuição, né, que um pouco isso que você já estava trazendo também, né, as mulheres hoje são chefes de família, administram a casa, né, a economia doméstica, a educação dos filhos, atividades na igreja, enfim, e por que não na política, né? Então, é toda essa questão que a gente vem trazendo. E aí, por outro lado, também a Sônia, nossa querida Sônia Oliveira, presidente aí do Conselho, ela traz também, nós somos educadas a abrir mão até de nossos sonhos. Exatamente. Exatamente. Então, você vê, acho que isso é uma carga, né? Você sempre deixa, tá, então a gente não consegue essa colaboração, não é nem a palavra, eu acho que esse trabalho coletivo entre o homem e a mulher, e isso na família, mas isso é também nas nossas comunidades, a gente se enxergar como pessoas, homens, mulheres, em dignidade, direito, né, iguais em dignidade e direito. O que nos dá dignidade como cristãos e cristãs é o batismo, não é o sexo, se eu sou homem, eu sou mulher, né? Mas isso precisa muito desse olhar, então, coletivo, né, Lenir? Da gente se enxergar como companheiros e companheiras, e não é questão de disputa, falar assim, não, mas as mulheres agora é que tem que tomar o lugar dos homens, né? Não é nesse sentido, é no sentido de, bom, se a gente avança no sentido de conquistas, de ocupar espaços, ganha toda a sociedade. Não é uma questão de agora vamos disputar com os homens para ver quem que ganha, né? Não é nessa questão, né? No sentido de dignidade que todos e todas temos nesse sentido, né? Aí o Juvenal fala, né? Mulheres univos, mas a gente precisa nessa união também dos companheiros, dos homens também,
sabe? Para que a gente possa, de fato, avançar enquanto sociedade. Isso? É isso. Nós não queremos ir sozinhas, Salete. Nunca nós quisemos fazer nada sozinho. E nós também não queremos o lugar de ninguém. Nós queremos e lutamos pelo lugar que é nosso. Estar na vida política, ser eleita, ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, no Senado, na Presidência da República, nós já tivemos uma primeira mulher eleita no Brasil e que foi retirada, né? Alguém já citou isso, inclusive, no chat. Isso não é concessão do masculino. Isso é um direito nosso, é uma conquista. Né? Nós temos um acúmulo, né, dessas conquistas e de lutas, e lutas constituintes. Muitas direitos, conquistas que estão na Constituição foram feitas pelas mulheres. Mulheres de séculos passados, de décadas e décadas passadas, histórias belíssimas, que perderam a vida, inclusive, por essas lutas. Então, estar nesses espaços hoje não é porque alguém nos concedeu, teve a benevolência de abrir uma vaga, um espaço. Não. Isso é uma luta, isso é uma conquista, porque nós temos esse acúmulo que nós fizemos ao longo da nossa vida. E as mulheres, Salete, companheiros e companheiras, elas têm essa capacidade, ela tem formação, ela tem o desejo, aí eu falo do sonho. As mulheres sonham, e sonham muito. E muitas vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos por várias razões. Seja sonhos pessoais, sonhos de família, sonhos afetivos, sonhos, né, profissionais, de formação acadêmica e sonhos de militância da vida política. E abrimos mão, muitas vezes, por conta do preconceito que nós sofremos, né? Já falamos das mais variadas situações que nos colocam, e a gente vai abrindo mão de sonhos. Agora, a vida política, né, é algo que tem que nos impulsionar, porque cada vez que algo não está bom na sociedade, não está bom para mim, não está bom para a família, não está bom para a comunidade, e não está bom muitas vezes porque a presença da mulher nesses espaços faz falta. A ausência das mulheres nesses espaços, ela faz falta no debate, no coletivo, nas proposições, né, no equilíbrio, e isso é fundamental, e a gente vê exemplos disso em todos os espaços. Então, as mulheres é importante que tomem, de fato, que incorpore, né, as suas capacidades, a sua formação, os seus desejos, e acima disso ela tem o direito, é um direito nosso, conquistado, não é? A ter a participação ativa na vida política da nossa sociedade, em qualquer espaço, qualquer instância. Lenir, nós falávamos da questão da formação, né, nos seminários, enfim, dos padres, mas também aqui tem a contribuição do Valdeci Raimundo. Ele é educador e aí ele fala também, né? Como educador eu percebo que nas casas também existe essa diferenciação na educação dos filhos. Isso nas escolas, inclusive, nas casas, né? Isso também reflete depois na sociedade, né? Toda essa questão de diferenciação do que é o trabalho da menina, o que é o trabalho do menino. Né? Você, menina, vai lavar a louça, o menino pode ir assistir futebol com o papai. Né? E aí, entre tantas outras situações tão simples do dia a dia, mas que refletem no entendimento do ser mulher, do ser homem na sociedade. E aí a gente vai já encaminhando a nossa conversa aí para o final, e aí tem um videozinho, aquele vídeo que eu citei do Papa Francisco, que eu acho que é importante assim, para que a gente também reflita, um minutinho, sabe? Um trechinho de uma fala dele, que ele traz, né? A gente vai ouvir um pouquinho, e depois, Lenir, você vai também já partindo para o final aí a nossa reflexão, e enfim, desde já agradecendo muito, né, a participação aqui,
a participação das pessoas que estão nos acompanhando, contribuindo com as falas aí, né? Então, agora vamos escutar um pouquinho, então, o que o Papa Francisco fala sobre a participação dos cristãos na política. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Então, essa fala do Papa é muito significativa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Lenir? Mas agora, se você já puder, então, quiser fazer um comentário sobre essa fala do Papa e também sobre essa questão da educação, a educação nas casas, nas escolas, então fica aí a teu critério. Da outra live, viu, Salete? Mas, enfim, essa questão da reprodução, da educação que nós recebemos, da educação que a gente... Isso é muito desafiador, né? E nós já falamos sobre isso, quer dizer, esse espaço qual o espaço do feminino, o espaço do masculino, a história mudou, né? Se eu penso quando a minha mãe morava no sítio, 9 filhos, 7 mulheres, 2 homens, trabalhando na roça, aquela coisa toda, e você pensa hoje os espaços onde as mulheres estão inseridas, isso tem que ser feita uma avaliação, quer dizer, se as mulheres ainda nos espaços domésticos, na educação dos filhos, que de homens, de pai, de mãe, de homens, mulheres, seja, né, a forma como a família está constituída, esse dever da educação é de todos, não é? Cabe, não há dúvida, há tempo, eu diria, não dá para retardar mais esse processo de repensar esses espaços do masculino e do feminino. Isso tem que ser repensado se a gente quiser, de fato, fazer com que as pessoas exerçam seus deveres, exerçam seus papéis mais variados. E o que é feito em casa, muitas vezes, se reproduz na sociedade, né? Se em casa, se na escola, a gente continua não debatendo isso, e hoje, lamentavelmente, nós temos aí projetos de lei transmitando, enfim, a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, né, especialmente, uma verdadeira guerra nesses espaços, né, do que pode e do que não pode, né? E hoje você tem, por exemplo, os espaços da escola como espaço privilegiado para você discutir a igualdade entre homens e mulheres, discutir a questão do racismo, da questão da igualdade, né? Enfim, tantas outras pautas que é o espaço da escola, é o espaço da família, é o espaço da igreja para você debater, para que a gente tenha um novo formato de famílias, de uma igualdade, de respeito, que quebra essas intolerâncias que nos levam à morte, né? O racismo, o machismo, o patriarcado, tudo isso são coisas que nós devemos repensar se a gente quiser, volto a repetir, assumir, insistir e se organizar dentro de um novo projeto, né? Isso tem que ser repensado urgentemente. E as falas do Papa estão aí, né? Todas as falas que o Papa Francisco, esse grande profeta do momento, todas as falas de Francisco para nós um aprendizado enorme, porque ele nos coloca uma responsabilidade muito grande de mudar essa sociedade
preconceituosa, homofóbica, desrespeitosa, que coloca as mulheres na condição de vítimas de violência moral, psicológica, sexual, enfim, de todas as formas, física, né? Isso não dá mais para você se sustentar dentro do ambiente familiar, onde ainda tem essas situações a todos os dias e as famílias convivendo com tudo isso. E isso se reproduz para a sociedade. Quando você fala que 10%, 15% dos eleitos são mulheres, é porque continuam prevalecendo esses espaços diferentes de homens e mulheres, sendo que as mulheres acabam assumindo todos esses papéis em casa, que deveriam ser, não há dúvida, divididos com seus companheiros e com todas as pessoas que ali habitam, e isso se reproduz. Então, essa questão da formação, da educação, da cultura, né, das pessoas, da sociedade, isso não há dúvida que nós não podemos mais retardar esse processo de reconstituir, de se reposicionar para a construção de uma nova sociedade, onde a família, a igreja, a educação, a cultura, o lazer faz parte disso tudo. E quando a fala do Papa, o que eu queria era repetir, cantar e celebrar tudo que ele nos fala, né, e poder fazer com que as pessoas, que a gente seja, de fato, reprodutora da fala dele, né? E é fundamental porque nós falamos disso do ponto do direito, né? Nós falamos a todo momento do ponto do direito. E ele fala que é um dever do cristão, né? Participar da política. Se a gente reclama, coloca a culpa no outro, mas que tal nós assumimos esses espaços e fazer diferente? E é possível fazer diferente. As mulheres fazem diferente. O olhar, o recorte feminino é diferente, nós sabemos disso, Salete. Né? Nós sabemos disso em todos os espaços onde nós participamos. Eu não estou falando de mim, Lenir, que já fez essa experiência, ou da Salete, que faz essa experiência, eu estou falando de todas as mulheres. Né? Sejam elas das suas condições, e aqui cabe mulheres pobres, mulheres das periferias, mulheres dos mais variados cantos e recantos desse país tão, né, tão diverso que nós temos, e aí nós temos aqui, a gente percebe as pessoas aí que estão entrando, e eu agradeço muito cada um, pena que passa rapidinho, a gente não consegue acompanhar, porque a gente está aqui atenta, a gente agradece profundamente, depois eu vou ler todos esses comentários aí, para ter certeza, de várias partes do nosso país, e esse é um canal do Conselho Nacional do Laicato, que ele tem esse canal de se comunicar com o Brasil inteiro. Olha que coisa, né, esplendorosa. E o Papa Francisco chama atenção isso. Não dá para cristão ficar lavando as mãos e não participar da vida política. Porque é da vida política que a vida das pessoas mudam. Se ela tem o pão para comer, se ela não tem o pão, se ela tem os R$600 hoje, que é o único benefício, nem é benefício, né, o único rendimento aí que ela teria, recurso para sobreviver numa pandemia onde ela não pode trabalhar, ou se ela não tem, isso é política. Se o preço do arroz, se o preço do óleo, se o preço do ônibus, isso é política. E nós usamos tudo isso. Então, se nós temos condições de provocar esse debate nas nossas comunidades, na nossa família também é importante, né? Apoiar as mulheres, essa decisão é fundamental. Que a família apoie, que a família esteja junto, que a família participe, que a família acompanhe, porque é a base, né, do dia a dia. Então, é importante que, para que as mulheres assumam esses espaços, né, da vida política, é importante que ela tenha, de fato, esse compromisso, essa parceria, né, com a comunidade, com a igreja que ela participa, que ela sempre participou, né, e da família, enfim, para que, de fato, ela tenha uma estrutura, e ela tem essa estrutura, ela tem coragem, ela tem potencial, e é importante que a gente, então, ouça mesmo, né, releia isso, né, reveja esse vídeo que você passou, Salete, parabéns, do Papa nos chamando a atenção, que é um pecado até, né, não participar da vida da política, não participar da vida da nossa sociedade, deixar isso para os outros, delegar isso a outras pessoas, e pior, muitas vezes, a gente delega a pessoas que não vão fazer, não vão nos representar. Não é? Nós temos um mínimo de pessoas que são ligadas à classe trabalhadora. E aí nós vamos chorar os direitos trabalhistas que nos caçaram na última, na reforma É claro,
Porque você tem ali a bancada do patrão, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada dos ruralistas, que não vão fazer política para os trabalhadores, para o sem terra, para o sem teto, para as pessoas que precisam da saúde. Então, essa contradição é preciso a gente saber quem nós queremos que nos represente. E se nós somos homens e mulheres, é importante defender, é importante entender isso, né? Acreditar, apostar que se nós somos homens e mulheres, é importante que a representatividade seja por homens e mulheres, e aí todos os demais, que é necessária essa representatividade nesses espaços de poder. E o Papa Francisco, é claro, é o nosso... ele sai à frente, né, nos chamando a atenção, nos puxando a orelha, dizendo que a gente está perdendo tempo e que a gente não está seguindo o Evangelho de Jesus, que é provocativo, que é revolucionário, e que é a partir da nossa participação, da nossa organização, da nossa coletividade, da nossa ação, é que a vida é transformada. Eu quero agradecer a você, Salete, por você, né, fazer aqui essa live com a gente. Eu gostei muito, né, de estar aqui com você, grande amiga de, sei lá, 30 anos, né, que a gente milita junto aí tantos espaços. Também parabenizar a Sônia, né, que hoje está na coordenação do Conselho Nacional do Laicato, a Patrícia, que me fez esse convite, um grande beijo para você, Patrícia, também o Cristiano, né, que está aí na técnica, nos ajudando aqui, para que a gente consiga terminar essa live bem, né, e todos e todas que participaram, e que depois a gente lê os comentários de vocês com muito carinho. Gratidão a todos e todas. E participemos da vida política, as mulheres especialmente. Sim, e aí, acho para, né, encerrando, de fato mesmo, o Adelino traz uma contribuição, e acho que vai de encontro com esse finalzinho da tua fala, que quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? E isso tem as suas consequências. Depois, como diz o Papa, não adianta a gente reclamar. E aí, quando ele fala de Pilatos, né, acho que lembra um pouquinho também o texto da campanha da fraternidade desse ano, ele traz esses exemplos, né? Como é a nossa ação pastoral? Nós usamos a bacia de Pilatos ou a bacia de Jesus, que é a bacia do serviço? Então, nós, como cristãos, leigos e leigas, temos essa missão na igreja e no mundo. E aí, de fato, cabe a nós provocarmos. Hoje foi um aperitivo, não é verdade, Lenir? Hoje foi um aperitivo dessa discussão, mas isso precisa continuar acontecendo no dia a dia das nossas comunidades, para que a gente não seja governado por aqueles que não estão preocupados com as comunidades, não estão preocupados com os trabalhadores, não estão preocupados com os pobres, se tem remédio no posto ou não. Ou seja, porque essas pessoas não precisam dos serviços públicos, quem precisa são os pobres, são os trabalhadores, são os preferidos de Jesus, né? Então, Lenir, uma gratidão enorme pela oportunidade também, a Patrícia, que nos fez esse convite, ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que está oportunizando esse espaço, essas rodas de conversa, esses momentos de trazer temas tão importantes, tão fundamentais, que impactam diretamente no dia a dia aí da nossa vivência, das nossas comunidades. Então, nosso agradecimento também a você que participou aí com os comentários, assistindo, divulgando, enfim, que a gente, de fato, sinta-se instigado por essas belas colocações e vivência da Lenir, que nos provocou muito, com certeza, e que a gente faça disso a nossa ação agora nas nossas comunidades, no dia a dia. E, desde já, a gente também quer convidar aqui para a próxima live que vai acontecer na sexta, né, Cristiano? Vamos colocar aí o banner da próxima live. Onde está? Opa, deu erro, ele está dizendo aqui, mas é assim, ó. Então, no dia 5, agora, já vamos convidar, se conseguirmos, colocamos aqui o banner. Dia 5 de junho, às 20 horas, então, sobre o documento 105. Olha só, acabamos de falar bastante sobre ele, né, o documento 105.
da CNBB, o capítulo 1º, então vai ser bem aprofundado. Quem é a convidada da noite é a Marilza Chuina, lá da Diocese de Cuiabá, que foi presidente do conselho até, acho que o ano passado, retrasado, e o Márcio de Oliveira vai ser o mediador. Então, dia 5 de junho, às 20 horas, nesse mesmo canal, aí, esses mesmas... mas aí vai ser também novamente divulgado. Eu acho que agora a gente vai se despedindo, né, Lenir? De verdade, um abraço grande daqui de Curitiba para o Brasil inteiro que está acompanhando a gente. E aí, de fato, as comunidades têm um papel fundamental de ser sal, luz, nessa sementeira gigante do Brasil, que são as nossas comunidades. Muito obrigada, um abraço a todos e todas, e até uma próxima. Lenir? Um abraço e até a próxima. Estou à disposição, foi uma alegria muito grande. Grande abraço. Isso, aí então está o banner, né, do próximo bate-papo da live do CNLB, dia 5 de junho, às 20 horas.